Estou de volta ao Calei desta noite. Por aqui o papo é sobre a prova de matemática do Enem. Vem comigo. Imagine que você e um amigo acertaram o mesmo número de respostas na prova. Isso significa que vocês estão empatados, certo? Bom, na verdade não necessariamente é assim. É que o Enem tem um método de avaliação diferente, que faz com que o mesmo número de acertos e erros possa resultar em médias finais diferentes. É a chamada teoria de resposta ao item, a TRI, que dá um peso específico para cada questão. Esse tema, gente, ele gera polêmica e no YouTube alguns canais buscam tranquilizar os estudantes sobre a TRI. Afinal, ela é boa, justa, ruim? Bora assistir? O Enem não vê a quantidade, mas principalmente ele vê quais você acertou. Porque todas as questões têm um peso específico. Existem as questões mais fáceis e as questões mais difíceis. Mas o que acontece? A nota máxima não é 1000 e a mínima não é 0. Antes da prova do Enem, eles pegam muitas questões e aplicam um pré-teste com certos alunos. E a depender da quantidade de alunos que acertaram a questão ou erraram a questão, eles determinam se essa questão é mais fácil ou mais difícil. Você está vendo aqui atrás uma réguazinha. Cada questão tem um certo peso. Eu tenho um aluno 700. Seria o lógico que ele acertasse as questões nível 500, 400, 300, 600, porque são abaixo do nível dele, são mais fáceis, então ele vai ser capaz de fazer essas questões. E ele pode errar as questões de nível mais elevado, porque ele é um aluno 700. O que acontece é, como eles fazem para ver se esse aluno é nota tal? Eles precisam basear na quantidade de erros, na quantidade de acertos e mais especificamente qual o nível de questões que ele acertou e qual é o nível de questões que ele errou. Se ele for um aluno coerente, ele acertar as mais fáceis e errar as mais difíceis, é coerente, né? É lógico, você vai acertar as mais fáceis e errar as mais difíceis. Então a nota dele vai ser relativamente boa. Pelo contrário, se as questões que ele acertou não foram coerentes, se ele errou as fáceis e acertou as difíceis, é meio ilógico que aconteça isso. A TRI vai pensar, opa, ele deve ter chutado as difíceis. Porque ele errou as fáceis, ele deveria ter acertado as fáceis. Então ele deve ter chutado as difíceis. Então isso vai prejudicar a nota dele vai ser menor. Legal o vídeo, depois se você animar, assiste inteiro, porque explica, né, realmente a TRI. Quero saber a opinião de vocês. Vou começar pela Amanda, que é uma treineira, que está aí treinando para a prova. O que você acha disso, dessa fórmula de desempate? Eu acho que realmente tem que ter uma forma de desempate, porque são milhares de candidatos que estão fazendo a prova e certamente vai ter as pessoas vão acertar números iguais de questões. Mas eu acho errado se a pessoa acertou uma questão difícil, você está obrigatoriamente colocando como se ela tivesse chutado a questão. Não é 100% verdade isso. Ela pode realmente saber um conteúdo difícil e um fácil, ela deu um deslize, aconteceu alguma coisa, mas não obrigatoriamente foi um chute. Nessa parte, eu discordo, mas realmente tem que ter um ponto para desempatar os candidatos. A questão do chute, da avaliação do chute, ela é muito desagradável, né? Igual você está comentando, porque, vamos pensar, um candidato que fez uma prova, ele está cansado, uma prova de matemática tem 45 questões, é um teste de resistência, né? Então, talvez passe despercebido uma regra de 3 simples e talvez ele pegue uma questão de trigonometria que ele trabalhou o ano inteiro, viu que era difícil, dedicou e acertou a difícil e errou a fácil. Então, na minha concepção, eu acho que é desleal ou não é justo por causa desse motivo. Você valoriza muito aquelas questões fáceis e médias, mas quando o cara acerta difícil, pegando aquele cara que acerta todas, né? Ele desvalorizou porque ele errou. Então, a concepção que a gente tirou, né, Samara? Com certeza. Isso é muito complicado, porque a gente chega a falar assim, olha, em parte é justo e em parte eu acho injusto. Em parte é justo porque ele é coerente, trabalha em cima de estatística, desvio padrão, e isso é feito em relação a todos os candidatos, né? Mas é que nem a Amanda falou. Se acontece de o aluno... eu penso assim, essa questão de função circular, função trigonométrica. Não, eu preciso errar, porque se eu errar uma questão de escala e se eu acertar essa de função trigonométrica, minha nota vai cair. Então, você tem que pensar pelo que a maioria vai fazer. Então, em matemática, por exemplo, função circular, a maioria tem dificuldade.
Então, você já tem que pensar, essa aqui eu nem vou fazer questão de fazer, né, essa questão, porque é perigoso acertar e minha nota cair. O que você acha, Muito. Caio? Nesse momento aí lá na prova, você tem que ficar pensando muito, Nossa. lembrando o que será que pode acontecer? Será que isso aqui todo mundo vai errar? Ou você deve focar no seu conhecimento? Eu acho que você deve focar no seu conhecimento. Eu concordo, em partes, com o que a Sâmara falou, porque o Enem, eu acredito que mexe muito com resolução de problema. E resolução de problema é você buscar na sua cabeça problemas que você já resolveu com aquele estilo. Então, não necessariamente uma questão fácil, você tem aquilo na sua bagagem e você vai achar fácil. Sim. Né? E eu acho questão de classificar em fase difícil muito subjetivo. Né? O que é certeza. fácil para mim não é fácil para outra pessoa. Verdade. Então, você desvaloriza a individualidade do candidato. Eu sei, né, que os assuntos que mais caem, geometria plana, espacial, estatística, funções, escala, matemática comercial e financeira, mas esses assuntos, eles não vêm separadinhos, né? Acaba Não. vem numa questão mais de um Mais um assunto. conteúdo. O Enem, ele trabalha, e eu gosto muito disso, com a interdisciplinariedade. Né? Então, assim, a matemática, ela é uma linguagem científica. Então, ela pode funcionar por si só, mas ela é uma comunicação de outras ciências. Então, o Enem, ele obriga, de certo modo, os professores a trabalhar a matemática como essa linguagem de outras ciências. Porque antes do Enem, com o vestibular, com a prova objetiva, a gente tinha só a parte da matemática por si só. Eu acho que uma matéria tão bonita, eu acho a ciência muito bonita, ela fica pobre porque você aborda só um lado dela, sabe? Deixa eu só fazer um comentário aqui em relação a essa questão de acertar o difícil, né? Porque, assim, nós que temos alguns anos na profissão, né? Alguns anos na profissão, a gente percebe, a maioria tem dificuldade em quê? Então, a maioria tem dificuldade em logaritmo, em análise combinatória, em função circular, não é isso? Em função circular. Então, esse tipo de questão, a gente percebe, a gente já imagina o seguinte, esse tipo de questão, quando eles fizeram um pré-teste lá para determinar o peso de cada questão, a gente sabe que a maioria ia errar. Então, ela tem menos valor, na verdade. Então, quando eu falo para meus alunos que nem aquela questão de logaritmo de 2015, do vidro do carro, aquela questão a nível... Para mim, realmente, foi uma questão a nível ITA. Então, aquela questão, o aluno ele tinha que chutar para errar. Para errar. Então, eu chutaria a letra A, por exemplo, naquela situação. Porque se ele acertasse aquela questão, e se porventura se ele errasse uma de regra de 3, por exemplo, a nota dele ia despencar. Entendi, tá certo. Amanda, você, quando a professora falou sobre análise combinatória, você fez aí uma cara... Você estuda mais? Você dobra o estudo daquilo que você tem dificuldade? É essa a sua técnica? Sim, é minha técnica. Eu acho matemática, assim, ótimo, mas a parte de análise combinatória realmente é um problema. Esse ano mesmo, meu colégio, Bernoulli, a gente passou mais da metade do ano estudando só análise combinatória e essas coisas para focar mesmo, porque todo mundo tem dificuldade. Cada questão, você precisa de saber um modo de fazer, não é um modo para todas elas. Você precisa de ler o texto e ver o que é melhor naquela situação. Então, realmente é difícil. E eu acho que quando você está com um problema naquilo, tem que estudar demais. Ainda mais se é uma coisa que vai cair no Enem. Como está a sua expectativa para a prova, então, de domingo, dia 12? Espero que seja boa, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer as questões, uma boa parte. Tem muitas coisas que eu ainda não vi no terceiro ano. Mas espero que até onde eu vi esteja tranquilo e dê para fazer com calma e chutar o que não der, tentar. Tá certo. Tá falando de análise combinatória e probabilidade, né? Então, são duas matérias da matemática que a essência é a interpretação de enunciado. Então, se você tem uma boa base, igual eu frisei muito o sexto ano, né? Que eu já trabalhei com o sexto ano faz muito tempo, mas você tem a base da multiplicação, que é o elemento básico da análise combinatória. Então, tudo isso está conectado com o ensino fundamental bem feito para você fazer um médio excelente, para você fazer uma prova perfeita. Concordam? Então, E o interessante da interpretação é que a interpretação da matemática ela é diferente. Porque quando você está lá numa prova de história, geografia, a interpretação em português funciona muito. Mas como matemática também é uma linguagem, aí você acrescenta na interpretação conceitos matemáticos.
Então, se você não tem base de conhecimentos matemáticos, talvez na questão a interpretação não vai te ajudar muito, porque a interpretação ela mexe com esses dois eixos, com o eixo de português, mas com o eixo de matemática também. Que é uma linguagem própria, Que é né, uma como linguagem você mesmo própria. disse. Ô, Bom, Anderson, a gente- deixa eu só dar uma dica para os alunos, porque eu escutei assim muitos alunos falando que eles selecionaram as questões fáceis e deixam para fazer essas questões fáceis no final. Eu acho um absurdo isso, porque quando o aluno deixa as questões fáceis para o final, a probabilidade dele errar é maior, porque ele já está mais cansado, ele já está menos a atento. dica da professora, presta atenção. Vamos lá, Sâmara. Isso. Para fazer essas questões fáceis que ele, né, Fazer porventura... primeiro, então. Primeiro, para garantir. Porque se ele deixar para o final, ele pode acontecer um deslize e ele errar por Vai bobagem. estar cansado. Vai né? estar cansado, totalmente, porque realmente Muito é desgastante. Bom, então tá. Vamos ouvir uma música e a gente já continua esse papo aqui sobre matemática, a temida. Nada disso. Vamos lá, Jaque Ruas. Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta e me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim, num fluxo perfeito. Enquanto você conversa e me beija, ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de perto. E me balanço devagar, como quando você me embala. O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você é. E eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. Eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. Agora essa sua cara de som e o timbre da sua voz que fica me dizendo coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra os meus sonhos, porque você sabe o que eu gosto e porque quando você me abraça o mundo gira devagar. E o tempo é só meu e ninguém registra a cena. De repente vira um filme todo em câmera lenta. Eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você